Olá a todos, na aula de hoje vamos falar da radiologia oncológica. Nessa tabela, retirada do site do Instituto Nacional do Câncer, nós temos a distribuição proporcional das neoplasias mais frequentes por sexo. E podemos perceber que nos homens o mais comum é o câncer de próstata, depois o coloretal, seguido do câncer de pulmão e o de estômago. E nas mulheres o mais frequente é o câncer de mama, que já foi abordado, depois o câncer coloretal, o de colo do útero e o de pulmão. Falando rapidamente sobre rastreamento, porque a imagem pode estar indicada no rastreamento de alguns cânceres, é bom lembrar que o protocolo de rastreamento vai variar conforme a neoplasia, conforme os fatores de risco de cada paciente e história prévia. Mas no Brasil, apenas câncer de mama e colo uterino são rastreados na população em geral. Então, existem populações com fatores de risco para algum câncer, e aí esses vão ser rastreados de forma diferente, mas para a população como um todo, apenas mama e colo são rastreados. O câncer de mama, então, no Brasil, é rastreado com a mamografia de rotina para todas as mulheres entre 50 e 69 anos de idade, e essas mamografias ocorrem a cada 2 anos. Esse é o padrão de rastreamento proposto pelo Ministério da Saúde. Existem sociedades que advogam rastreamentos diferentes e até países que fazem isso de forma diferente, mas no Brasil, pelo Ministério da Saúde, é dessa forma. O outro câncer que é rastreado é o câncer de colo uterino, que é rastreado com aquele exame de rotina, realizado em mulheres de 25 a 64 anos de idade a cada 3 anos, com uma especificidade aqui: os 2 primeiros exames da mulher são realizados com intervalo anual e, estando normais, ela passa para esse rastreio a cada 3 anos. Câncer coloretal e câncer de próstata não são rastreados na população em geral no Brasil. Então, os papéis possíveis dos exames de imagem, além de rastreio e diagnóstico precoce, podem ser o de identificar uma lesão suspeita, até às vezes de forma incidental no exame solicitado por outra causa. Também são importantes para guiar algumas biópsias, são importantes para a programação cirúrgica e para verificar se de fato a cirurgia pode ser realizada, então como um critério de ressecabilidade. Os exames de imagem também são utilizados no estadiamento das lesões, e isso nós vamos repetir mais à frente, e também para acompanhar os resultados do tratamento, seja ele um tratamento cirúrgico ou não. Nessa imagem, um exemplo de biópsia de nódulo pulmonar guiada por tomografia computadorizada, nós temos aí uma agulha que foi inserida posterior no tórax desse paciente, ele estava em decúbito ventral na hora da realização do exame, e pela TC nós podemos ver que de fato a agulha atingiu a região que nós gostaríamos que fosse biopsiada. Agora, exemplo de um outro paciente, esse já num decúbito lateral, provavelmente um decúbito lateral direito, nós temos também que a agulha passa por uma área de vidro fosco e chega no nódulo sólido ali, onde gostaríamos que fosse feita a biópsia. Algumas vezes o vidro fosco até é já a representação de uma complicação como um sangramento nessa região. Alguns centros também fazem biópsia de nódulo pulmonar guiada por ultrassonografia, mas a tomografia é disparado mais comum. Nós vamos abordar o papel dos exames de imagem também no estadiamento das lesões. Então, existem vários sistemas para fazermos o estadiamento, que representa basicamente o grau de disseminação da doença, mas disparado, o sistema mais utilizado e o principal sistema é o TNM. Esse sistema de classificação é publicado pela União Internacional para o Controle do Câncer. Então, como o próprio nome diz, é uma entidade internacional. As entidades nacionais acabam reproduzindo também e traduzindo essas publicações da UICC, e atualmente o TNM está na sua 8ª edição, que foi publicada em 2016. No sistema TNM nós temos algumas terminologias bem definidas. Então, ele divide a avaliação de um exame com neoplasia em algumas categorias que estão lá na sigla que dá nome ao sistema, TNM. A categoria T, a gente vai falar sobre o tumor primário. Então, às vezes, alterações relacionadas ao tamanho do tumor primário, a invasão de estruturas adjacentes, e essa categoria vai de T0 até 4. Na categoria N, nós estamos falando do comprometimento de linfonodos, e ele vai de N0 a N3. E a categoria M,
nos fala sobre as metástases e basicamente divide-se entre existência ou não de metástases à distância. Por fim, nós vamos categorizar o exame com estádios. Então, a junção dessas categorias TNM nos dão um grau de disseminação da doença, que são, e esse grau de disseminação é agrupado por prognósticos, e os estádios, então, vão de 1 a 4. É importante perceber que há uma diferença entre o estadiamento clínico e o estadiamento patológico. Estadiamento clínico é aquele estadiamento que foi obtido por meio do exame clínico, do exame físico, de exames complementares, laboratoriais, exames de imagem, e basicamente é o estadiamento que nós temos antes de fato, ser retirada a lesão. Depois de uma cirurgia, por exemplo, para a retirada de um tumor, essa peça anatômica vai para o setor de anatomia patológica, que fará um estadiamento patológico. Então, por vezes, a conclusão antes da cirurgia era de que nós teríamos ali um tumor T3, por exemplo, e no estadiamento patológico ele foi comprovado como um tumor T2 ou um tumor T4. Esses estadiamentos são ligeiramente diferentes, normalmente são próximos, mas nós estamos falando aqui, na aula de hoje, do estadiamento clínico. Então, a primeira categoria é a categoria T, em que abordamos o tumor primário. É dado esse sufixo X, então TX é quando a categoria T não pode ser devidamente avaliada. Por exemplo, num câncer de pulmão, um exame que ficou muito tremido, eu não tenho segurança para falar sobre o tumor primário, então vou dar uma categoria TX. O T0 é quando não há evidência de tumor primário algum. Então, às vezes o paciente tem até uma metástase, mas foi feito um exame e nenhum tumor primário foi encontrado, nós vamos chamar isso de T0. TIS, TIS é o tumor primário que ainda não envolve a membrana basal, e é chamado então de carcinoma in situ. Nós vimos o carcinoma in situ, por exemplo, no câncer de mama. T1 a T4 são as outras classificações da categoria T, e elas vão variar de acordo com o tamanho do tumor e também considerando a extensão a órgãos adjacentes. Progressivamente. Então, T1 é um tumor menor e que não invade, T4 é um tumor maior ou que invade estruturas adjacentes. No câncer de pulmão, então, vamos exemplificar como é o T do câncer de pulmão. No TX, o tumor primário não pode ser avaliado, como nos outros cânceres também acontece. Aqui, para o câncer de pulmão, isso também acontece, por exemplo, um paciente que tinha células malignas no escarro ou no lavado broncoalveolar e no exame de imagem, na tomografia, não foi evidenciado nenhum tumor primário. Vai ficar como TX. T0 é quando não há evidências de tumor primário em nenhum método, e inclusive não no método escolhido, no caso da tomografia. TIS, o carcinoma in situ. T1, para o câncer de pulmão, é um tumor que tem menos do que 3 centímetros. T2 é quando ele tem entre 3 e 5 centímetros, ou se o tumor envolver brônquio principal, invadir a pleura visceral, estiver associado a telectasia ou pneumonite que estende-se até a região hilar. Então reparem que no câncer de pulmão nós temos alguns critérios de tamanho e outros de invasão. Então um tumor que mesmo com menos de 3 centímetros envolva o bronco principal já será categorizado como T2. Depois nós temos também a categoria T3, que vai de 5 a 7 centímetros, e também existem algumas outras alterações associadas, como presença de outros nódulos no mesmo lobo, ou um tumor que invade a parede torácica, nervo frênico ou pericárdio parietal, será classificado como T3, e a última categoria T do câncer de pulmão é o T4, que são tumores com mais de 7 centímetros ou tumores associados a nódulos em outro lobo pulmonar também do mesmo lado, ou que invade diafragma, que invade mediastino, coração, grandes vasos, traqueias, nervo laríngeo recorrente, esôfago, corpo vertebral ou carina. Então, basicamente, o tumor T4 é ou um tumor muito grande, mais que 7 centímetros, ou um tumor que invade as estruturas do mediastino. Reparem que essas outras categorias associadas, se você tiver um tumor, novamente, 3 centímetros, mas que invade o mediastino, já será categorizado como T4. Então vamos ter aqui um exemplo. Esses são 2 exames de um mesmo paciente em um intervalo de 3 meses. Na primeira imagem, esse nódulo que é lobulado para espiculado media
9 milímetros e no segundo exame media 12 milímetros. Visivelmente, ele aumentou entre esses dois exames. O mesmo paciente fez ainda também um PET-CT que mostrou um hipermetabolismo nesse nódulo. Esse era um câncer muito pequeno, sem invasão de estruturas adjacentes e foi classificado como T1. Agora um exemplo de um tumor T2 do câncer de pulmão. Mesmo paciente, corte axial na primeira imagem e corte sagital na segunda imagem. Esse nódulo tem 2 centímetros, então no critério de tamanho ele cairia como T1, mas ele ultrapassa a fissura oblíqua do pulmão esquerdo e por isso, por atravessar essa fissura interlobar, ele é categorizado como um tumor T2. Agora um exemplo de tumor T3, é uma tomografia sem contraste, dessa vez não na janela de parênquima, mas na janela para partes moles, e o que nós temos aí é uma massa de 5,5 centímetros no lobo superior direito. Pelo tamanho já seria um T3. Além disso, essa massa ela acaba não tendo plano de clivagem com a região pleural e gera também uma erosão desse arco costal adjacente, mas esses dois critérios também são do T3, então um tumor categorizado aí como T3. No câncer gástrico, o TNM está na sua 7ª edição e a categoria T é classificada da seguinte maneira: tem o TX e o T0 também, mas basicamente começando do T1. O T1 é aquele tumor que invade lâmina própria ou submucosa. O T2 é o tumor que invade a muscular própria. T3 que invade a subserosa. E T4 tumor que vai além da serosa, seja com invasão do peritônio visceral ou invasão de outros órgãos adjacentes. Essa classificação ela pode ser feita por meio da tomografia, mas algumas, por exemplo, na tomografia é difícil diferenciar T2 e T3, então às vezes nós utilizamos mais de um método para fazer a categorização. E também ela é bastante realizada por meio de endoscopia e pela ultrassonografia endoscópica. Nessa imagem nós temos um esquema de um tumor gástrico. Nós temos uma massa bastante irregular e que tem expansão para o lúmen do estômago e aparentemente relacionada à parede da pequena curvatura do estômago. Reparem que pela sua localização, a avaliação do câncer gástrico é muitas vezes realizado pela endoscopia, o que faz sentido, Você consegue acessar diretamente a lesão, fazer um estadiamento regional bom e além disso também já levar a biópsia para verificar de fato se trata-se de uma neoplasia. Porém, o estadiamento de alterações à distância, como metástases, não pode ser feito por meio da endoscopia. Esse é um esquema do que seria o estadiamento T do câncer, do câncer gástrico. Reparem que, basicamente, o T do câncer gástrico, diferentemente do pulmão, que considera muito a invasão de estruturas adjacentes e também considera bastante o tamanho da lesão, para o câncer gástrico, basicamente, o que você considera é qual camada está invadindo. Se está invadindo subserosa, se está ultrapassando a serosa, você vai dando cada vez T's, categorias T's maiores para esse paciente. Só um cuidado que nós temos de ter com neoplasias encontradas, com tumores encontrados no estômago, é que tumores que estejam até 2 centímetros da junção esôfago-gástrica são considerados tumores esofágicos e não gástricos, e são classificados com outro TNM. Então, um exemplo de câncer gástrico na tomografia, esse paciente de 50 anos de idade fez uma tomografia com contraste endovenoso e também tem contraste oral ali, tomografia por outra causa, e foi encontrada essa lesão polipóide na parede posterior do estômago. Agora, na reconstrução coronal, nós também podemos reparar essa lesão polipóide. É difícil falar que é T1 só por essa imagem, mas parecia não invadir parede, e foi feita uma ressecção endoscópica desse nódulo que mostrou ser um câncer gástrico de fato, apesar de muito inicial aí, categorizado como T1. Agora, um paciente sexo masculino de 76 anos de idade, com uma massa identificada na endoscopia e também levemente polipóide, mas nesse caso nós podemos enxergar que parece haver um comprometimento maior da parede e o paciente também fez um PET-CT que demonstrou uma lesão
com hipermetabolismo, esse foi categorizado como um câncer T2. Reparem que o tamanho acaba aumentando também indiretamente, mas o que importa para a classificação T do câncer gástrico é a invasão das paredes. Como eu disse, algumas vezes é difícil fazer uma distinção entre algumas categorias pela tomografia no caso do câncer gástrico. Então, nós preferimos não fazer grandes diferenciações entre o que é T2 e T3 para TC, até porque o papel mais importante da tomografia nesses casos é a identificação de comprometimento de órgãos adjacentes e de lesões à distância. Então, esse é um estudo interessante, quem tiver mais interesse no assunto pode lê-lo, mas mostra quais critérios tomográficos foram utilizados para categorizar alguma lesão como T1, como T2 e T3 ou como T4 e T4B. Essas são imagens do artigo e nós temos na figura 1 o que foi considerado T1, apontado ali pelo círculo. Nessa segunda figura, o que foi considerado pelo artigo como uma categoria T2 e que era uma área de realce anormal, essa transição aí do antro e piloro gástricos, uma área de realce anormal e concêntrica, né? Nessa terceira imagem, uma categoria que foi considerada T4A, em que nós temos, além desse espessamento concêntrico e realce irregular pelo agente de contraste, nós temos também algumas estrias adjacentes e até uma densificação de gordura perigástrica adjacente, que foi categorizada no artigo como T4A. E por fim, esse exame realmente é difícil de ter os planos de clivagem, né, porque de fato era um tumor do estômago que já invadia a cabeça e o corpo do pâncreas, que foi categorizado no estudo que eu falei como T4B. A gente vai falar também da categoria N, que está relacionada aos linfonodos. Então, basicamente, NX e N0, muito parecido com a categoria T, e as categorias N vão de N1 a N3, também progredindo em gravidade. O importante aqui é perceber que se houver comprometimento de uma cadeia linfonodal à distância, ou seja, linfonodos que não são regionais para aquela região acometida, né, para aquele tumor, a categoria aplicada é de metástase à distância e não de linfonodo comprometido. Essa elipse azul é a representação de um linfonodo. Nós temos a tendência de querer medir linfonodo pelo seu maior eixo, que é o que essa linha vermelha representa, mas as medidas de linfonodo para tomografia são sempre feitas no eixo curto. Então o que a gente faz é o seguinte, a gente coloca o linfonodo no seu maior eixo, fazemos uma reta que representa esse maior eixo e depois é traçada uma reta perpendicular ao maior eixo do linfonodo e essa linha verde é a que representa o diâmetro de um linfonodo. Então qualquer artigo que vocês leiam que falem que o paciente tinha linfonodo aumentado com diâmetro superior a 10 milímetros, é 10 milímetros medido na forma dessa linha tracejada verde. Como funciona então essa categorização para o câncer de pulmão? Aqui tem um esquema representado, mas eu vou mostrar numa imagem que fica mais representativa. Então essa é uma representação esquemática das cadeias linfonodais do tórax, classificado como N1, um tumor à direita, seriam os linfonodos aumentados em região peribrônquica e perilar desse lado. N2 seriam os linfonodos mediastinais do mesmo lado da lesão e os linfonodos subcarinais. E N3, os linfonodos do outro lado da lesão, sejam peribrônquicos, perilares ou mediastinais, bem como linfonodos supraclaviculares. Se esse paciente tivesse um linfonodo abdominal comprometido, por exemplo, como os linfonodos do abdômen não tem nada a ver com a drenagem linfática do pulmão, esse linfonodo seria considerado como metástase. Então, pontuaria no item M de mãe, M1, e não como N de linfonodo. Agora, mais alguns exemplos. Reparem na seta aberta. Um nódulo pulmonar, que era até um nódulo pequeno, mas na seta curva, linfonodopatia paraórtica, que já representa pelo menos um N2, nesse caso era um tumor T1N2, então um tumor pequeno, menos de 3 centímetros, sem invasão de tecidos adjacentes, mas já com comprometimento linfonodal mediastinal do mesmo lado da lesão.
O PET-CT confirma esse achado com hipermetabolismo tanto no nódulo como também nos linfonodos mediastinais. O câncer gástrico também tem sua classificação N, mas aqui, diferentemente do câncer de pulmão, o número de linfonodos acometidos é o que define se é um exame N1, N2 ou N3. Reparem ali, N1 de 1 a 2 linfonodos regionais, N2 de 3 a 6 e N3 de 7 para mais linfonodos acometidos. Não tem muita ligação com qual a região acometida. E essas características são específicas para cada tumor. Nesse esquema nós temos a drenagem linfática do estômago, tem aí linfonodos relacionados à pequena curvatura, à grande curvatura, as cadeias celíacas, cadeia de artéria gástrica esquerda, artéria esplênica, não precisam saber o nome de cada uma delas, até porque para câncer gástrico nós consideramos número de linfonodos acometidos. Agora, mais um exemplo, reparem na seta preta, um tumor já grande, né, e além disso que provavelmente invadia estruturas adjacentes, por isso classificado como T4, e na seta curva branca, um linfonodo junto à grande curvatura do estômago, provavelmente comprometido. A reconstrução coronal desse paciente mostrava ali na seta curva branca que parecia mesmo haver uma irregularidade dessa serosa do estômago, comprovando ser um tumor T4. Reparem que o critério de tomografia para linfonodo acometido é basicamente tamanho. A gente mede e, de uma forma geral, linfonodos que têm mais que 10 milímetros no eixo curto são considerados linfonodos acometidos. O último item da classificação TNM são as metástases. M0 é quando não há metástase à distância e M1 quando existem metástases à distância. Essas metástases podem ocorrer em diversos órgãos, como vocês já sabem. Os mais comuns são fígado, pulmão, ossos, sistema nervoso central, mas existem especificidades. Por exemplo, o câncer de pulmão muitas vezes tem metástase em adrenais e o câncer gástrico muitas vezes tem metástase peritoneal. Não existe mais categoria MX na classificação TNM desde a sexta edição. A metástase é um tecido do tumor primário, são células do tumor primário em um órgão diferente. Então, basicamente, o comportamento da metástase depende de qual o sítio primário da neoplasia. Alguns exames que podem ser solicitados para avaliação das metástases, além daqueles que a gente já viu, são exames, por exemplo, da medicina nuclear, como a cintilografia. E aí, qual o tipo de cintilografia também vai depender de qual tumor primário. Então, se você suspeita de um tumor da tireoide metastatizando, você pode dar para o paciente um radiofármaco que tenha relacionado ao iodo para verificar se há captação de iodo numa região que não a tireoide. Você pode fazer também cintilografia óssea e por aí vai. Nós temos também os exames chamados de exames híbridos, que juntam técnicas da medicina nuclear com técnicas da radiologia, e o mais comum é o PET-CT, mas também existe a associação de PET com ressonância magnética, e também podem ser realizados exames de outras regiões. Então, é muito comum um tumor de pulmão metastatizar para sistema nervoso central, e daí pode ser feita ali uma tomografia ou ressonância do encéfalo num paciente com suspeita, né, ou com diagnóstico de tumor de pulmão. Esse é um exemplo do que seria o PET-CT. Nós temos aí uma imagem de tomografia quase que de corpo inteiro, né, cabeça, pescoço, tórax, abdômen e pelve, a primeira imagem. Na segunda, o PET, e a terceira imagem, uma junção da resolução anatômica de um com a resolução funcional de outro exame. Agora um exemplo de PET ressonância, que basicamente funciona da mesma forma. Nós temos junção de métodos diferentes de imagem para verificação de metástases à distância e às vezes até do próprio tumor primário. Nós vamos falar de alguns órgãos que frequentemente recebem disseminação metastática, começando pelo fígado, que eu acho que é aquele que a gente mais lembra quando pensa em metástase. Os tumores no fígado eles podem ter comportamentos variados dependendo do tumor primário. Aqueles que captam contraste na fase arterial são chamados de hipervasculares. Esses são os exemplos mais comuns, destacando-se aí carcinoma de células renais, tireoide, neuroendócrinos e mama. E é basicamente o que a gente tem nessa imagem. Então, reparem ali
Na seta laranja nós temos um nódulo que realça pelo agente de contraste. Na seta vermelha, olhem, isso não é nenhum nódulo, né? Isso aí é a aorta abdominal, mas reparem que nós estamos na fase arterial do estudo, apontada já que a aorta está cheia de contraste. Então, já nessa fase, você tem um nódulo realçando bastante no fígado. Esse paciente tinha feito um PET que demonstrou um nódulo no lobo direito do fígado, comprovando aí que é uma disseminação, né, que é um nódulo hipervascular. Esse paciente tinha na seta branca um nódulo também no pâncreas. Então, nesse caso, depois foi ressecado e era um tumor de pâncreas com metástase hepática. As metástases hepáticas também podem ser hipovasculares, quando a maior parte da captação do contraste está na fase portal. Essas são aquelas metástases mais comuns do fígado, que inclusive dão aquele sinal do alvo, que é uma área de hiperrealce em volta de uma área de hiporrealce no centro. São metástases muito mais comuns do que as hipervasculares, e um dos principais exemplos aqui é o adenocarcinoma colônico, que é exatamente o caso do paciente da tomografia que vocês estão vendo, retirado do Radiopid. Outra região que muitas vezes recebe metástases são os ossos. E as metástases nos ossos são divididas em osteoblásticas, osteolíticas e mistas, e isso depende também do tumor primário, bem como aconteceu, né, nas metástases hepáticas. Então, os principais exemplos de lesões osteoblásticas são metástases de próstata, de mama e de células transicionais, que são aqueles tumores do urotélio. Reparem aí nessa tomografia as setas azuis apontando para várias lesões osteoblásticas num paciente que tinha um diagnóstico de câncer de próstata, e no segundo exame, agora uma cintilografia, nós temos uma hiperatividade, né, uma atividade osteoblástica no externo, na quinta costela esquerda, e também alguns corpos vertebrais de T5, T6 e até corpo vertebral lombar. Então, de uma forma geral, a cintilografia também faz diagnóstico dessas metástases ósseas, e nos exames de imagem, seja radiografia ou tomografia, o que a gente vai ver usualmente são áreas de esclerose. As metástases ósseas também podem ser osteolíticas, as principais são de câncer de tireoide, carcinoma de células renais, pulmão e melanoma. Nesse caso da tomografia, nós temos uma lesão metastática, um paciente que tinha um câncer de pulmão e que foi submetido à radioterapia, e nós temos no primeiro exame essa lesão osteolítica, que inclusive causava uma alteração na cortical, né, rompia a cortical desse corpo vertebral. E já nesse segundo exame, que foi feito apenas 3 meses depois do tratamento, você tem uma reconstituição de parte da cortical e uma diminuição do tamanho da lesão, que passou a ficar mais esclerótica. Então é importante a gente lembrar, metástases também são dinâmicas, elas podem, e comumente elas vão progredir, mas dependendo do tratamento estabelecido, elas podem inclusive regredir, dependendo do caso até sumir. No final do estadiamento, nós temos de dar um estágio para a doença, que basicamente significa agrupar essas categorias T, N e M por prognóstico. Isso é muito importante porque orienta a conduta e nos dá também uma noção de qual o grau de disseminação da doença. Só um parênteses aqui de português, nós falamos estadiamento, mas também, e o resultado do estadiamento é dar um estágio da doença, mas também existe o estágio da doença. Essas duas palavras são sinônimos em português, podem ser usadas indistintamente. Existem acho que até a maioria das pessoas prefere falar estágio da doença, lembrando principalmente do inglês, porque no inglês é stage. O que eu acho que não é muito correto é falar estadio. Eu vejo que algumas pessoas falam estadio da doença, e basicamente não existe essa palavra em português, né? Então o acento está ali para ser falado. Eu prefiro que vocês falassem estádio ou estágio da doença. Vai ter gente zoando, falando que estádio é estádio de futebol, mas enfim, o português é um só. Então, aqui dando o exemplo do câncer de pulmão, basicamente o que a gente tem de fazer é verificar o TNM do paciente e colocar aí um desses estádios. Temos aí vários estádios de 0 a 4, e cada um deles está relacionado a uma sobrevida diferente, nesse caso aí avaliada em 5 anos. Reparem que no estádio 1A a sobrevida em 5 anos é de 92%, e que esses são os pacientes que têm T1
um tumor bem pequeno, sem invasão e sem comprometimento linfonodal, também sem comprometimento metastático, e no estágio 4B, com qualquer, basicamente o estágio 4, né, com qualquer T ou N, se o paciente tem metástase, ele vai cair no estágio 4, e a sobrevida em 5 anos é de 0 a 10%. Então, esses estádios nos guiam quanto ao prognóstico dos pacientes e também quanto às condutas, como nós veremos no próximo slide. Para o câncer de pulmão, existem tipos diferentes, né? O TNM é para todos eles, mas as condutas são individualizadas. Então, para câncer não pequenas células, estádios mais iniciais, como 1 e 2, vão para a ressecção, estádios mais finais, como o estágio 4, vai para a QT e RT paliativa sem ressecção da lesão. Então, você tem até um critério de irressecabilidade, né? Para pequenas células, essa cirurgia vai ser proposta só para pacientes bem no início do processo, até no máximo estágio 1B, e no tumor carcinoide, basicamente a cirurgia para todos, com ou sem quimio e radioterapia associadas. Evidente, vocês não precisam saber essas condutas para cada tumor, né? Mas é importante entender que elas estão relacionadas ao grau de disseminação da doença e as indicações histológicas. Por isso, algumas vezes é importante fazer biópsia primeiro, para depois fazer, num segundo momento, retirada total da lesão, se for uma lesão que deve de fato ser ressecada. Esse é um exemplo de uma tomografia de um paciente de 98 anos de idade que estava com dor epigástrica e queixando-se de perda de peso. Esse paciente tem um espessamento irregular na parede do estômago, apontado pela seta reta, linfonodos adjacentes comprometidos, apontados pela seta curva, e uma seta aberta, apontando provavelmente para uma lesão metastática no fígado. O PET-CT desse paciente comprova o hipermetabolismo em todas essas áreas. Então, juntando tudo isso, a gente teria o TNM que vai ser jogado depois numa tabela de estágio. E aí, se a gente colocar aí o estadiamento desse paciente, ele cairia lá no estágio 4, que é qualquer T, qualquer N e comprometimento metastático ali no fígado. Lembrando que quanto maior o estágio, pior o prognóstico para o paciente. A sobrevida de pacientes de estágio 1A é de cerca de 90% em 5 anos e de estágio 4 é de menos de 5% em 5 anos. E para finalizar, nós vamos falar em como acompanhamos esses pacientes. Então, obviamente, eles vão ser submetidos a consultas clínicas de rotina após o diagnóstico do câncer. Essas consultas podem ser com um oncologista, podem ser com seu médico assistente, dependendo do caso. E também, muitas vezes, são solicitados exames de imagem para acompanhar os pacientes, aqueles que tiveram a lesão ressecada ou também pacientes que não tiveram lesão ressecada. E nesses exames, nós vamos verificar se as lesões que já existiam continuam do mesmo tamanho, se cresceram, se diminuíram, o número de lesões, se aumentou, se diminuiu, se está estável, se houve invasão de órgãos adjacentes, e usualmente a gente tenta fazer isso de uma forma mais padronizada. Um dos poucos métodos de padronização que existem é esse RECIST, que eu vou falar no próximo slide, mas de uma forma geral, o importante desse exame de imagem de acompanhamento é que a gente possa ter o exame anterior, para comparar e verificar se algum órgão que não estava invadido dessa vez está, comparar os tamanhos e tal. Eu vou falar para vocês então um pouquinho sobre o RECIST, só para que vocês já tenham ouvido falar desse nome. Esse é um critério de acompanhamento de resposta de tumores sólidos. Para fazer um exame que conte com o RECIST, basicamente o RECIST é mais aplicado em tomografia computadorizada, tá? Mas então nós vamos classificar as lesões em lesões cuja medida pode ser feita e lesões que não são mensuráveis. Por exemplo, lesões com componente cístico ao lado muito grande, às vezes a mensuração dessa lesão não é muito precisa, e lesões alvo e não alvo. E por alvo, nós queremos dizer aquelas lesões que devem ser acompanhadas. Então, por exemplo, o paciente tem uma metástase hepática, eu meço o tamanho dessa metástase e coloco que ela é uma lesão alvo. De agora em diante, em todos os próximos exames, nós vamos remedir a lesão no fígado e comparar com os exames anteriores para verificar se o paciente está tendo resposta ou não ao tratamento proposto. O laudo do exame no final vai ter então uma classificação da resposta que vai ser se o paciente basicamente está com a doença estável, se ele está evoluindo bem, com uma resposta que vai ser classificada em completa ou parcial, ou se ele está evoluindo com progressão da doença, ou seja, progressão, nesse caso, uma progressão ruim. Né? É bom saber aqui que não são todos os centros que aplicam o RECIST nos exames de acompanhamento de pacientes oncológicos, até porque o benefício dele não está muito bem
delimitado ainda, ele é muito utilizado em trials, quando você precisa verificar se um tratamento medicamentoso, por exemplo, faz com que o paciente melhore, mas na rotina clínica existem centros que apoiam a utilização do RECIST e existem outros centros que acham que é muito trabalho para pouca informação. De qualquer maneira, eu acho que o mais importante para avaliação por imagem de acompanhamento de resposta a tratamento é o fato de termos os exames anteriores para comparar. É muito importante verificar se a mesma lesão, se exatamente a mesma lesão que está sendo medida, se ela de fato cresceu e preferencialmente até o mesmo radiologista ou a mesma equipe olhando para esses exames para que você tenha menor variabilidade aí na interpretação dos achados. Em resumo, então, essa aula um pouco densa, né? A classificação mais utilizada é TNM, que classifica o tumor quanto a características do tumor primário, características dos linfonodos regionais e também de metástases à distância. Por fim, a classificação TNM vai nos dar um estágio que classifica a doença, o grau de disseminação da doença por prognóstico e vão também orientar a nossa conduta. Os exames de imagem têm papel fundamental no diagnóstico, podem ajudar a guiar as biópsias, apesar de algumas serem feitas sem exame de imagem, né? Fazem parte do estadiamento clínico, lembrando que existe também estadiamento patológico, que a gente não abordou na aula, e os exames de imagem também são fundamentais para acompanhar o tratamento e a resposta a esse tratamento. Aqui nós temos alguns casos que eu separei para que vocês possam estudar, casos mais completos retirados do Radiopedia, tanto de câncer de pulmão, quanto de câncer gástrico e também de metástases de câncer de mama para fígado e osso. Essas são as referências principais. Assim terminamos a aula e eu estou à disposição no AVA para qualquer dúvida que vocês tenham.